Bem, passemos à frente, belezas, passemos à frente. Vamos então começar a falar sobre o grande tema de hoje. Já temos a nossa primeira convidada, a psicóloga, a doutora Vera Ribeiro, para quem pedimos um grande aplauso. Olha, passei atrás do meu João, peço imensa desculpa. Os anjos não têm costas, nem as princesas têm frente nem têm atrás. Não é verdade? Eu sei. Boa tarde, doutora Vera Ribeiro. Boa tarde. Hoje vamos falar de um assunto que é sensível, é um assunto principalmente da nossa sociedade, que ainda vê estas situações com algumas reticências, mas para que percebamos o que é isto de nascer com o corpo errado. Bom, antes de mais, estar a dar um nome já é completamente complicado. Porquê? Porque o próprio que passa por estas situações também não gosta muito de se identificar com o nome. É transexualidade, ou tem um problema de identidade de género. É tudo de conceitos muito... Vamos chamar as coisas de uma forma muito mais clara. Isto é, de facto, uma coisa que acontece durante a gestação. Portanto, é um processo muito inicial, durante a gravidez, em que a criança, quando nasce, não dá para identificar que existe esta problemática logo assim numa primeira fase. A partir, por volta dos 7 meses de idade, a criança consegue começar a distinguir através da vocalização quando é que é um homem, quando é que é mulher, portanto começa a identificar essas diferenças. Aos 12 meses consegue distinguir os rostos, o rosto masculino e o rosto feminino. A partir dos 2 anos começa a brincar e identificar-se com determinadas brincadeiras, mais femininas, mais masculinas. E aqui sim pode-se começar a verificar alguns indícios desta disforia de género, que é este o nome. Disforia de género? Disforia de género. Deixou de ser considerado uma perturbação mental, que era assim que era identificada. Não é nenhuma doença, portanto é de facto uma disforia, um mal-estar psíquico, que há deste desacordo daquilo que se passa no cérebro, do sexo do corpo. Esta é a definição. Mas qual é a idade em que realmente um jovem tem a percepção de que o sexo, neste caso, o sexo que o corpo tem não corresponde à identidade? Vai variando. Temos casos em que só numa fase muito mais tardia, adulta, é que as pessoas realmente conseguem perceber o que é que se passa com elas. Mas este mal-estar é desde cedo, nomeadamente quando há o aparecimento dos caracteres sexuais secundários, portanto na fase da puberdade, quando começa a crescer o peito, ou quando há estes movimentos mais a nível da menstruação, ciclos menstruais, o aparecimento da barba. Portanto, todas estas modificações começa a haver aqui, não me identifico com isto, o que é que se passa com o meu corpo, eu não quero que isto progrida. Portanto, e aqui sim, e aqui as pessoas, neste caso os jovens, adolescentes, começam a procurar perceber o que é que se passa com eles. Serei homossexual? Há uma diferença entre, por exemplo, a homossexualidade e transexualidade. Completamente diferente. Portanto, são questões de preferência ou orientação sexual e aqui é uma questão de identidade de género. Portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque, normalmente complica-se muito, imaginemos... E mistura-se muito. É uma pessoa que considerada transexual. Pode gostar de homens, pode gostar de mulheres, pode gostar de ambos. Portanto, não tem nada a ver com questões de atração sexual. Mas isto é um dos indícios, nomeadamente na adolescência, de alguns jovens que passam por este processo também, que é, bom, mas eu também me sinto atraído por pessoas, neste caso, por exemplo, do mesmo sexo. Não me identifico com o corpo que tenho. Epá, mas o que é que se passa comigo? O que é que eu hei de fazer? Falo com quem? Toda a gente vai gozar comigo ou não me vai compreender? Hoje em dia, infelizmente, em Portugal, já, em termos legais, já é permitida a cirurgia para a mudança de sexo. Mas até chegar... 95, desde 95 que permitiram. Mas até 95, ou até esta data, muitas foram as pessoas que viveram assim uma vida inteira. Exatamente. Muitas pessoas acabaram por 2011. Pelo menos na reportagem da SIC dizia 95, desde 2011, que está na unidade de Coimbra, exclusivamente Sim, na unidade de Coimbra. Antigamente era no Hospital de Santa Maria. Sim, isto é um processo que se verificava antigamente, que as pessoas tendiam a ir mais por aquilo que era mais socialmente aceite, acabavam por se identificar nesta sociedade de estar numa família, constituir família e ir contra aquilo que era considerado o seu padrão, com aquilo que se identificavam, não é? Mais facilmente eram pais de família, não se identificando todo com aquela situação, ou então situações de suicídio, como houve N ao longo destes anos,
por não haver esta compreensão do que é que se passava com o próprio. E muito confundido, como eu disse há pouco, com questões de perturbações mentais. E também acho que é importante aqui distinguir as questões do travestismo. Confunde-se muito até mesmo, mas quando ele era pequenino vestia-se muito de menina e depois mais tarde também começava a usar roupas mais femininas. Isto é tudo uma grande confusão. Travestismo é o gosto ou o fetiche por vestir roupas do sexo oposto. Nada tem a ver com uma questão de identidade de género. Não é? Eu gostar de me vestir de homem em determinados contextos não tem nada a ver com o que eu querer ser homem ou querer ter uma fisionomia de homem. Portanto, isso que fique bem claro, que a transexualidade não tem nada a ver com o travestismo. Pode haver episódios, sim, durante o percurso do desenvolvimento, em que procuravam se vestir para se identificarem de alguma forma. Mas outras pessoas que são consideradas mais em fase adulta, que são consideradas travestis, não têm nada a ver com transexuais. Okay? Pode haver aqui algo em comum, mas... A família também tem um papel fundamental nestas situações destes jovens? Tem um papel fundamental. Quando a família não tem uma relação muito próxima, que eu digo que consiga compreender diferenças por parte dos filhos, não estamos só a falar no âmbito da sexualidade. Em todo o seu desenvolvimento pode haver diferenças variadas em que os pais terão que apoiar os filhos, não é? E neste caso, se a relação não é uma relação muito próxima, muito protetora, é muito complicado até mesmo para passar à frente para o próprio filho a poder explicar, ou a própria filha poder explicar aos pais o que é que se está a passar com ele. Não há esta... Mas numa fase, por exemplo, e estávamos a falar das operações, numa fase em que agora existiu aqui alguma controvérsia, porque o Hospital da Unidade de Coimbra, o hospital diz que tem feito X operações, os pacientes dizem que não estão a ter receptividade, portanto não têm resposta aos pedidos de operação, porque não é uma operação urgente, não é tida como uma operação urgente. Neste compasso de espera, neste vai e vem, como é que se gera, porque é instável o psicológico de alguém que quer mudar de sexo e que nunca mais consegue, ou que não chega lá. Pois, Sistema Nacional de Saúde é um tema muito complexo. Que não quer abordar. Sim, mas a mente das pessoas até que isso aconteça... Sim, o sofrimento é sempre para o mesmo. Não é? Portanto, quem já sofre, continua a sofrer. Acaba por ter toda uma equipe, pelo menos muitas das vezes a nível particular, portanto, que não tem a ver com o sistema público, que apoia, que gera todas estas angústias, ansiedades, frustrações, porque infelizmente quem tem possibilidades a nível particular de face a esta mudança, consegue que o processo seja mais rápido. A nível público estamos com algumas dificuldades que eu espero que as coisas a seu tempo, rapidamente, se resolvam para que todos possamos ter direito a mudar e a ser feliz. Principalmente ser feliz. Mas para as pessoas que se autodeterminam, que querem realmente fazer a cirurgia de mudança de sexo, existe algum tipo de testes para saber se essa pessoa está preparada para mudar de género? Pronto, a avaliação é um conjunto de uma entrevista, basicamente. Existe a possibilidade de fazer alguns testes, mas os testes não vão revelar o diagnóstico. A principal diferença aqui é tentar perceber se existe uma perturbação mental ou se existe realmente uma disforia de género. Porque existem perturbações mentais, nomeadamente mais a nível da esquizofrenia, que episodicamente poderão confundir que pretendem estar num sexo diferente do que aquilo que lhes foi atribuído. Portanto, estes episódios nós precisamos de separar águas, portanto, não, isto é outro tipo de situação, e esta pessoa proteger também o próprio, porque quando procura um psicólogo para avaliação, não é só para fazer uma avaliação. Nós vamos estar ali a fazer um caminho em conjunto. Um acompanhamento também. Exatamente. Para que a pessoa consiga encontrar a sua identidade de género. Não é? Basicamente. Bom, a doutora Vera vai continuar connosco. Há mais questões que queremos colocar. Vamos ter também aqui 2 testemunhos na primeira pessoa. Mas antes, a Luciana tem algo para lhe dizer. Tenho a dizer que nunca é demais relembrar o número que deve ligar. É o 760 20. Vamos todos acordar. 20, 60, 20. Vamos lá, malta. Boa, boa. Também já sabe, mas eu volto a reforçar que o prémio do dia de hoje são 5.000 euros.
E este é um valor que recebe só por atender a nossa chamada. Estamos um pouco à conversa, vamos perguntar-lhe o nome, saber de onde é, vamos pedir-lhe um palpite para que escolha uma das 9 janelas, que por detrás delas escondem vários valores, de 250 euros, de 500 euros, 750 euros e ainda do nosso grande jackpot de 16 mil euros. Portanto, basta um bom palpite e pode levar mais do dobro dos 5 mil euros. A verdade é esta. O número é tão simples, 760 20 60 20. Claro que tem um custo, custa 60 cêntimos mais IVA, mas é muito pequenino, o investimento é muito pequenino para o retorno que pode ter. Não deixe de fazer planos. Pense o que é que faria com 5 mil euros, porque 5 mil euros são seus, automaticamente seus. E acredite que pode ser selecionado pelo nosso computador hoje se ligar o 760 20 60 20. Como a nossa Luciana disse muito bem, 760 20 60 20. É este o número que hoje lhe pode abrir a janela da felicidade. Hoje pode ganhar 5 mil euros connosco aqui nesta grande tarde, que será com certeza uma grande tarde, maior ainda do que já está a ser, para alguém que nos vai atender o telefone por volta das 18h58. Portanto, se já marcou o 760 20 60 20, enquanto está a fazer os seus afazeres, não é? Enquanto está em casa, sentado, ou a fazer seja o que for, não se esqueça que perto das 18h58 vamos ligar para alguém que já marcou o 760 20 120 ou que ainda vai marcar, porque pode marcar até ao final do nosso programa, pode marcar. Hoje são 5 mil euros garantidos, esteja atento depois ao telefone. Boa sorte a todos, porque este prémio vai com certeza fazer a diferença na vida de alguém. Vai, não vai? Ana Cláudia. Vai, não vai, Sónia? Vai fazer a diferença na vida de alguém. E qual é o número? É o 760 20 60 20. Está fresquinho aí embaixo? Como é que está o ambiente? O ambiente aqui está ótimo. Hoje vamos dar 5 mil euros, não é? Estás contente, Sónia? Ai, que linda! Está muito contente. Então, e em casa? Vai ficar muito contente, de certeza. Se receber uma chamada perto das 7 horas de um número não identificado, será o nosso, a dizer que ganhou 5 mil euros, mas poderá ganhar mais, porque temos 9 janelas. 9 janelas, não é, Sónia? 9. Olá! 9 janelas, tão linda. Ela está no Algarve e nós aqui em Lisboa. 9 janelas, escolhe uma e poderá encontrar outros valores. Quem sabe o jackpot de 16 mil euros. Do que é que está à espera? Não é? Do que é que estão à espera, Sónia? Pois claro. Quase dou um beijo com o lábio inchado que tenho. 760 20 60 20. E agora vamos então conhecer o Samuel e o Lourenço. Nasceram num corpo de mulher, mas nunca se identificaram com esse corpo e decidiram mudar. Ele nasceu Natasha e virou Samuel. Ele nasceu Carla e virou Lourenço. Estes rapazes nasceram meninas, mas nunca se sentiram como tal. Por volta dos meus 14, 16 anos, foi quando eu percebi que alguma coisa estava errada e que, pronto, o corpo não coincidia com aquilo que eu sentia. Acabei por mudar um pouco dentro daquilo que eu achava que era correto, que era os padrões masculinos. Em criança eram as brincadeiras, para começar, brinquedos, era bolas de futebol, carrinhos, depois a roupa, muito chamado Maria Rapaz, e mais tarde comecei mesmo a fazer-me passar pelo género em si. Foram anos de dúvidas, incertezas e muitas perguntas, até Samuel e Lourenço decidirem mudar de sexo. Foi numa altura em que comecei a perceber-me que havia ali qualquer coisa que não estava mesmo bem e comecei à procura de coisas com que me identificasse. Acabei por encontrar um grupo onde vi testemunhos que, quando os li, identifiquei-me automaticamente e depois a partir daí foi quando comecei à procura mesmo para entrar no processo. A partir do momento em que eu tirei o peito, sinto-me bem, porque já consigo estar na sociedade e já não estão com aquelas dúvidas, é rapaz, é rapariga. Apesar de ainda terem um longo processo de transformação pela frente, Samuel e Lourenço hoje sentem-se bem no seu corpo. Sei que acabamos por sofrer um pouco
fisicamente, por causa das cirurgias, mas durante 23 anos, ou há 22 anos, eu sofri psicologicamente. E essa dor é muito mais complicada de gerir do que a física. Eu, a partir do momento em que fui à minha primeira consulta, saí de lá uma pessoa completamente diferente, muito mais liberta. Não é bem uma escolha, era uma necessidade, mas estou feliz por ter entrado no processo. Não tive qualquer arrependimento, estou certo daquilo que estou a fazer e tenho a certeza que é mesmo isto que quero. E temos connosco aqui estes dois jovens, o Samuel e o Lourenço, para quem pedimos um grande aplauso. Calma, Lourenço, isto não custa Lourenço nada. está nervoso. São só as duas primeiras frases e depois é sempre a andar. O Samuel já não é a primeira vez que está na televisão, mas neste momento já é mais fácil de se falar sobre esta questão. Sim, o complicado é mesmo dar a cara. O resto, o processo em si, nós vamos ganhando força para combater todos os obstáculos que aparecem. Mas temos de ser fortes. Mas e é por isso mesmo, por essa questão de dar a cara, digamos que agradecemos muito o facto de estarem aqui, porque não são vocês que estão errados. A sociedade é que ainda vê estas questões com algum tabu e com algumas quesilhas. Mas no caso do Samuel, já que foi o Samuel primeiro, como é que foi o seu processo, Samuel? Eu procurei na internet informações, o que é que seria o meu problema e tudo mais. Com que idade? Eu comecei a procurar com os meus 18 anos. Sabia que alguma coisa estava errada, não sabia que nome dar. Encontrei uma pessoa que estava dentro do processo que me foi explicando um pouco e ele disse, olha, há uma pessoa excelente para tu falares, que é um cirurgião, Dr. Décio Ferreira. Dr. João Décio. Eu tive uma consulta com ele, ele disse-me tudo o que eu tinha que fazer em relação ao processo. Comecei a fazer as avaliações. A minha prova de vida já está feita desde os 16, porque a minha maneira de estar já era totalmente como um rapaz, que era assim que eu me sentia bem. Fiz as avaliações, agora estou na testosterona e pronto. Espera pela mudança neste momento, o que é que falta para se sentir completo? Aquilo que era mais importante era o peito. Foi feita, poupanças que estavam de lado, são utilizadas para aquilo que realmente interessam. Porque só para explicar, porque Samuel tem estado entre o serviço público e o privado. Sim. E por isso o processo tem sido mais rápido. E está à conclusão daquilo que estávamos a falar há pouco. Sim, ainda por cima, se tivermos seguro de saúde, também conseguimos ali uns valores mais flexíveis. Senão fica realmente complicado para conseguir jogar com os dois setores. Aquilo que era mais importante para mim era realmente fazer o peito. Agora as outras, eu sei que demora mais tempo, tenho que me habituar a isso, principalmente com a situação de Coimbra, que está como está e é uma pena. Porque o Dr. João Décio agora está no particular, não é? Sim, e fica bastante caro fazer no particular as cirurgias. Cerca de 12 mil ou mais? Não, a última informação que me foi dada era cerca de 20 mil euros. Já chegou a ser 45 mil euros, ele já conseguiu dar a volta ali a algumas partes da cirurgia e meter mais barato, mas mesmo assim é um valor um bocado complicado de atingir e é difícil arranjar esse valor, então pronto. Samuel, como é que foi com a sua família? Eles perceberam desde sempre que o Samuel não estava, sentia-se incómodo? A minha família percebeu ao longo dos anos que eu não era como as minhas primas da minha idade. Elas eram muito femininas e eu só queria saber de jogar à bola e estar com os meus primos em vez das minhas primas. Eu fui crescendo, fui mudando a maneira de vestir, eu tirava algumas peças de roupa ao meu irmão para usar às escondidas. Eles foram-se habituando depois a ver essa figura mais masculina, depois cortei o cabelo. Pronto, eles foram-se habituando àquela imagem, apesar de aquela imagem ser a Natasha. Estamos a ver imagens da Natasha. Sim, com o cabelo comprido, que é uma coisa que a mim faz um bocado de impressão ainda ver essas fotos de cabelo comprido. Incomoda-o? Porque eu olho para aquelas fotos, apesar de saber que era eu, porque era eu, pronto, não me sentia eu, porque eu sempre que olhava para o espelho e via aquela figura, dizia, mas isto não tem nada a ver comigo, seja o peito, seja o cabelo comprido, seja a maneira de vestir, não me sentia bem. Por volta dos meus 16 foi quando eu comecei a mudar um pouco as peças de roupa e pronto, as pessoas foram-se habituando, mas claro que quando eu disse que era transexual e que ia começar a chamar-me Samuel,
a minha família dizia assim: já tens essa figura há alguns anos, já foi difícil habituar-nos que gostavas de raparigas, porque foi uma das coisas que eu disse logo. E agora vais-nos mandar mais uma bomba a dizer que agora o teu nome já não é Natasha, agora já é Samuel. Mas têm reagido bem, entram em certas brincadeiras, eu também brinco um pouco com eles. Também temos que entender a outra parte. É um bocado complicado habituarem-se a esta mudança, mas está a reagir tudo Tem irmãos, bem. não tem, Samuel? Tenho um irmão mais velho. E agora ficaram com dois... Tinham um casal, agora ficaram com dois irmãos. E ela, a minha mãe, o que ela mais queria era ter uma menina, mas olha... Às vezes ainda troca o nome ou não? Ela tenta nunca dizer, principalmente na rua, o nome Natasha ou de chamar-me de filha, mas às vezes sai uma, principalmente se estiver chateada, vai logo Natasha Filipa e... Ó Samuel, estamos a rir, mas sim, estamos descontraídos. Vamos então falar com o Lourenço. Já está mais calmo, Lourenço? Não, ainda não. E como é que foi consigo, Lourenço? Bem-vindo também ao Grande Tarde. Obrigado. Eu sou um bocadinho mais reservado e em termos de família, eles acho que tiveram a percepção de que não estava tudo bem durante a minha adolescência. Eu sempre fui mais reservado, portanto, não houve conversa sobre o não me sentir bem, o não perceber o que é que se passava, não houve nada disso. Até que chegar ao ponto em que fazemos o clique, o chamado clique, em que começamos à procura de informações do porquê sentir-me diferente, porquê que não está tudo de acordo com as pessoas normais, e pronto, e chegamos a testemunhos de pessoas como nós e identificamos, vemos-nos ali naquele testemunho e pronto, a partir daí é ir às consultas e começar os processos. O vosso corpo não é o vosso sexo? Não, de todo. O nosso cérebro não nos acompanha. Nós temos atitudes que não entendemos, mas que as fazemos porque nos sentimos bem, porque nos dá a sensação de que estamos a fazer a coisa correta, mas não entendemos ao mesmo tempo porque é que as fazemos. Mas, de facto, o nosso cérebro não nos acompanha em termos de corpo. Doutora Vera Ribeiro, para estes jovens chegarem à determinação de que sabem, vivem muitos anos, em que não se sentem bem com o corpo que têm, mas até chegar à conclusão e à objetividade de eu quero mudar de sexo, é muito complicado. Principalmente no nosso país, que infelizmente as coisas são mais lentas a acontecer. É muito complicado, mas, por exemplo, nestes dois casos, do pouco que falei com eles, tive a oportunidade, ainda bem, de falar antes de entrarmos aqui para o programa, foram dois casos felizes. Pois. Não é? Porque o que caracteriza muito aqui é a tal angústia, é a infelicidade, é a inadaptação. Foram dois casos em que eles conseguiram gerir, não digo que tenha sido com a maior das facilidades, obviamente, mas conseguiram gerir isto da melhor forma possível. Iniciar o processo numa fase em que a internet já é um meio que lhes estava à disposição. Antigamente não havia internet, antigamente, quer dizer, para encontrar uma situação deste género, alguém que tivesse passado pelo mesmo, era muito complicado. Portanto, e eles tiveram essa facilidade, conheceram-se através da internet também, exato, penso eu, através destes grupos que acabam por se juntando de pessoas que se vão autoajudando, grupos estes que também existem para os pais, tivemos a falar disto há pouco, a Associação Amplos, que foi uma mãe que passou por uma situação destas do filho, certo? E isto é a confirmar porque isto é tudo muito fresco. Claro. E depois acabaram por se juntar este grupo mais para se autoajudarem a gerir todo este processo para elas também. Que não deve ser fácil, não é, doutora? Não é fácil. Também não é fácil, é uma adaptação. Aliás, o Lourenço não teve coragem de dizer à família e procurou uma forma. Sim, eu não tive coragem de falar pessoalmente com nenhum deles e, portanto, escrevi cartas e entreguei as cartas e fugi, basicamente. Fugiu como? Eu não moro com os meus pais desde cedo e, portanto, fui ter com eles, meus pais são separados, e dei-lhes a carta e, conforme dei a carta, vim-me embora e deixei eles a terem cada um a sua reação e, pronto, depois esperei que houvesse um retorno da parte deles. E houve? Houve. E qual foi o retorno? Inicialmente foi bom, de todas as partes. Depois, pronto, a minha mãe, passado algum tempo, acabou por reagir um bocadinho mal. Entretanto, a situação já está resolvida e agora já apoia completamente e já aceita a situação. Mas hoje em dia, como a doutora, e como todos nós sabemos, a doutora Vera Ribeiro disse, e como sabemos, hoje em dia a internet é um mundo e temos conhecimento de muitas coisas, até conhecimento de outros casos. Mas vocês, quando decidiram que queriam fazer a cirurgia, sabiam as dificuldades por que iam passar?
que ia ser um processo moroso? É assim, nós durante estes anos todos sempre sofremos psicologicamente. A dor física a gente vai ser momentânea, não vai Mas não ser... estou só a falar da dor física, porque há aqui o pormenor mais relevante, que é a dor psicológica, sobretudo a dor que os outros nos provocam. Eu, pelo menos, sofri mais antes de começar o processo. Eu, desde que comecei o processo, a parte psicológica está tranquila. Não quero saber da opinião dos outros. Quero saber daqueles que estão junto de mim, os que estão em casa, minha namorada, aquelas pessoas realmente perto de mim, esses já importam. O resto, estou à vontade. Agora, o que me realmente preocupa é as dores momentâneas que eu vou ter com as cirurgias. E sei que é demoroso, que são muitos anos, principalmente com as cirurgias em Coimbra estarem paradas. Já sabemos que vai ser muito ano de espera. Aí acredito que a parte psicológica volta um bocado, por causa da espera mesmo. Porque é uma dor constante e que se vai arrastando no tempo. No caso do Lourenço, não é assim tão fácil porque ainda não conseguiu fazer tudo aquilo que desejava. Portanto, Exato. há pessoas que ainda o confundem. Neste momento já não existe tanto isso. Já comecei o tratamento hormonal e já está a fazer bastante efeito, portanto neste momento já não é tanta a confusão, é muito raro até. Mas pronto, de facto ainda não fiz nenhuma cirurgia, ainda estou à espera, vou fazer estudos pelo público. Desgasta, chega a uma altura que sim, que nós iniciamos o processo e chega a uma altura que já não suportamos, quer o facto de nascermos mulheres, isso faz-nos imensa confusão. E o facto de as pessoas nos confundirem em volta e meia é uma coisa que psicologicamente nos afeta bastante. Tanto que a primeira coisa que nós nos desligamos, por assim dizer, é o nome. É o facto de, a partir de hoje, sabes que estou neste processo, então faz o favor, chama-me assim. Neste caso, chama-me Lourenço, porque o ouvir um nome feminino é uma coisa que, de certa forma, nós sentimos como humilhação para nós. As pessoas não têm esta noção, porque não passam por isto, mas para nós o facto de ouvir um nome feminino é quase uma humilhação e é bastante doloroso psicologicamente. Como foi a reação dos vossos amigos? Aqueles que são importantes, aqueles que vos rodeiam. Houve uma pessoa que se virou para mim e disse: se havia alguém que em toda a minha vida pudesse fazer algo desse género, tinhas que ser tu. A tua maneira de ser, a tua maneira de estar, nota-se mesmo que havia aí qualquer coisa errada e ainda bem que encontraste a tua resposta. O resto, toda a gente ficou feliz. Quanto a mim, as pessoas perguntam: estás feliz? É isso que te vai fazer bem? Então tens o nosso apoio, força. Claro. Que é muito bom. Entretanto, o Samuel há pouco falou da namorada e a namorada está cá hoje connosco. Aliás, a Luciana está com a Inês. Eu estou com a Inês, que é uma pessoa muito especial para o Samuel, e gostávamos de saber, minha querida, o que é que a encantou, o que é que a fascinou no Samuel? Eu acho que basta olhar para ele. Não. Não foi referido, mas eu não conheci o Samuel já dentro do processo. Eu já era namorada do Samuel antes dele estar dentro do processo. Podia ter sido outra pessoa qualquer, mas foi o Samuel. Fico feliz de o estar a acompanhar No processo. nesta luta que é grande. Mas não há nada que diga que seja diferente. Podia ser outra pessoa qualquer mesmo, mas foi ele. E sinto feliz por isso. Mas o que é que a encanta particularmente nele? Esta força, esta coragem? Sim, ele sempre o conheci como uma pessoa corajosa, uma pessoa que mete uma coisa na cabeça, vai com ela até ao fim. E acho Determinado. É, exatamente. É muito determinado e está no caminho dele. E a Inês sempre a apoiar incondicionalmente. Sempre. A apoiar e a amar. E claro, a primeira coisa que eu lhe perguntei foi o que é preciso fazer. Exatamente. E foi assim, e foi muito bem. Samuel, tens aqui uma namorada lindíssima, parabéns. Doutora Vera, quando alguém se depara em casa, os pais, irmãos, com alguns sinais, o que é que devem fazer de imediato? Devem tentar falar? Devem esperar que a pessoa fale? O que é que se deve fazer? Eu costumo dizer que é o go with the flow, deixar fluir. Portanto, nada de preocupações. Isto porque não estamos aqui a falar de uma idade muito específica, não é? Pode acontecer em qualquer faixa etária. Se realmente os próprios tiverem alguma dificuldade, os pais deverão estar
preparados para os receber. Não tem a ver com a informação, porque a informação acaba por se procurar depois, porque estas coisas não se ensinam na escola, não é? Nestes temas. E os pais acabam por procurar essa informação para ajudar os próprios filhos. Mas se for numa fase muito precoce, se os pais começam a identificar que existe aqui algumas situações que poderá causar algum desconhecimento, o que é que se passa, há aqui alguma coisa de estranho, procurar profissionais de saúde, por exemplo. Pediatras? Profissionais de saúde, estou a dizer psicólogos, mais psicólogos clínicos, e expor a situação. Olha, passa-se isto assim, assim, em casa, estou um bocado preocupado com o meu filho ou com a minha filha, isto será de intervir? Não. A intervenção habitualmente é feita com os pais, que é tranquilizá-los, deixar que as coisas aconteçam naturalmente, porque o desenvolvimento está a ser processado. Portanto, independentemente do que vai acontecer com aquela criança, é deixar que as coisas sejam naturais. Esta demora que o Samuel falou há pouco, o facto dos hospitais manterem as pessoas em espera, isto pode ser prejudicial a nível psicológico para estes jovens, doutora? Claro. De que forma? Bom, de todo o percurso que já fizeram até então, já... Arrependimento próprios... nunca. Isso nunca. Isso nunca, claro. Pode demorar muito tempo, mas arrependimento não. E por curiosidade, é reversível? Mas a doutora Vera ainda estava... Não, ok. Estava a dizer. A repulsa, acaba por começar a haver sentimentos de repulsa, que já são alguns indícios quando eu estava a falar há pouco da questão das mudanças corporais. Não é? Se não houver uma intervenção, a partir do momento em que eles começam a fazer esta transformação, a identificarem-se a 100% e a compreenderem o que é que se está a passar com eles em termos de transformação, se não houver uma intervenção cirúrgica, claro que a pessoa não se vai sentir bem nem com o seu corpo, nem com os outros. Claro. Nem pode desenvolver as suas relações interpessoais de uma forma natural. A sociedade aceita melhor se o processo estiver concluído do que estar nesta fase de transição, porque como é que se vão mostrar aos outros, o que é que vão dizer, tem que estar constantemente a justificar. Se tiver a transição já feita, já está tudo bem, está tudo certo, não há por que se esconderem ou por que ter dificuldade em falar sobre isto. É mais por aí, não é? No caso, em Portugal, que difere da maioria dos países, há mais mulheres a procurarem a mudança de sexo, portanto, passarem do sexo feminino para o sexo masculino. Por alguma razão, há algum estudo que explique isso ou mero acaso? Pois, estudos há muito poucos, infelizmente. Em Portugal já começa a ver-se qualquer coisa, mas tudo muito pouco. Porquê? Porque é um tema que está a começar cada vez mais a ser falado e eu agradeço imenso esta coragem que eles têm Aliás, de vir eles estão mostrar. a ser parabenizados no Facebook pela coragem que estão a ter. São muitos os comentários de apoio e que nos dão os parabéns. Eu acho que a investigação é importante até mesmo para nós profissionais, cada vez mais termos mais facilidade em compreender este tipo de situações, para podermos ajudar, para nos sabermos posicionar. Estou a falar de profissionais de saúde como estou a falar de profissionais de educação. Claro. Educadores de infância, jardins de infância, às vezes há situações que são tão precoces que as pessoas não sabem como é que vão lidar. Não é? E às vezes até acabam por lidar da forma errada, que é tentar impor um género que não é correspondido. Não, queria só uma curiosidade e acho que é uma pergunta que pode ser respondida pelos três, que é o facto de o processo estar concluído, quando estiver concluído, o que é que faz sentido que estes jovens, quando tiverem o processo concluído, é importante e para vocês incomoda-vos o facto de chega a uma sala, um grupo de amigos, este do Samuel, que já foi a Natasha. Isto é prejudicial ou é bom? Como é? Estão a perceber? Vai depender de cada pessoa. Eu, por exemplo, eu não tenho vergonha do meu passado. Eu sou a pessoa que sou hoje porque vivi aquela infância como rapariga e fui crescendo como rapariga. Ganhei alguns valores com isso também. Não tenho problema e eu próprio brinco às vezes. Eu, pelo menos, vou estar tranquilo. Já viveu nos dois lados, já sabe perfeitamente, não é, Samuel?
Há algumas pessoas que confundem, doutora, e se me permite, temos um comentário no Facebook que diz: mas o meu filho brincou muitas vezes com brinquedos de criança até determinada idade e depois, na realidade, é homem e gosta de ser homem e não foi por brincar com brinquedos de menina que quis ser menina. Mas isto também é normal, portanto, ou seja, isto não significa nada. As pessoas, só porque um rapaz brinca com os brinquedos de uma menina ou uma menina com os brinquedos de um rapaz, não significa que haja aqui alguma coisa. Isso é algo que acontece naturalmente. Exatamente, como eu estava a falar há pouco, até às vezes há brincadeiras do rapaz achar graça de vestir, calçar os sapatos da mãe e imaginar-se como sendo a mãe. Claro. Não é imaginar-se como sendo uma mulher. Claro, isso é a brincadeira, aquela curiosidade. Para as pessoas também não entrarem logo. Não dá para definir as coisas como as pessoas às vezes tentam que aconteça, que é meter tudo dentro de caixas. Claro. Isto é assim, isto é assado. Cada caso é um caso. Neste caso da disforia de género, não dá para meter dentro de caixas. E como eu estava a dizer, em relação à investigação, é necessária, não para meter dentro de caixas, mas para nós conseguirmos compreender melhor e passar a mensagem da forma mais correta possível. Porque eles estão a fazê-lo, que é isso que estávamos a falar há pouco, os meus maiores parabéns por estarem cá. Os meus maiores parabéns. Os nossos. Nós, como profissionais, tentamos fazer o mesmo, seja pelo Facebook. Eu tento passar a mensagem de todas as formas que é possível. Tenho um canal de sexologia, da Clix. Pode dizer, diga, doutora. Eu tento sempre chegar aos outros e isto é um percurso que acabamos por criar uma relação, que ainda agora estava a falar isso com eles, com eles, não é? Enquanto os estamos a acompanhar, que quase que às vezes deixa de ser uma relação só profissional. Há aqui uma troca de afeto tão grande, de sentirmos o que eles passam e de sermos tão íntimos, que depois, no fim do processo, é quase que uma vitória dupla. Não é, claro. Não é só deles. Eu quero ser vosso amigo do Facebook. Procurem-me. Sabem o meu nome? Júlio Tito. Procurem-me. E eu quero ser vosso amigo. Quero acompanhar o vosso processo. Samuel, alguma coisa para dizer para finalizar? Querem muito constituir família, não querem? Um dia querem constituir família, ter filhos e essas coisas. Quem tiver dúvidas e queira falar com pessoas que estejam no mesmo caso, podem-me adicionar no Facebook. Eu criei um grupo para pessoas que estão no mesmo caso que nós e nós trocamos ideias, quem quiser está à vontade. Como é que chama o grupo? O grupo não conseguem ir. Têm que procurar por Samuel Pereira, que é... Samuel Pereira. Ele adiciona. Estamos cá para ajudar uns aos outros. Lourenço também. Também. Muito obrigado. Obrigada. Parabéns E que realizem todos os sonhos que têm por realizar, que a vida vos sorria sempre. Obrigada e obrigada pela coragem mesmo. Doutora Vera Ribeiro, muito obrigado. Adeus e